Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje vamos dar início a mais uma live para a gente conversar um pouquinho sobre a higiene da pepeca. A importância da gente manter o cuidado íntimo correto. Como é que é a higiene correta da nossa pepeca? Ei, Soraya, tá boa? Então é importante a gente aprender que esses cuidados que a gente vai ter com a nossa região íntima podem determinar fatores importantes relacionados à nossa saúde. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre isso. Vamos vendo o pessoal entrar, que a gente já vai dar início. Ei, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Oi, Daia. Oi, tudo bem? Oi, Josiane. Sejam muito bem-vindos, gente. Gente, essa semana eu volto também para outra live na quarta-feira. E lembrando que as lives, a partir de agora, elas vão ficar salvas por 24 horas. Então, vocês vão ter 24 horas para assistir. Então, não conseguiu assistir no horário das 20 horas, não tem problema. Ela vai ficar salva até 20 horas do dia seguinte. Ou seja, até amanhã, às 8 da noite, essa live vai estar aqui salva para vocês. Depois ela some daqui. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje, nosso bate-papo vai ser um bate-papo importante para a gente entender como que cuidar adequadamente da nossa região íntima vai ajudar a manter a nossa integridade da nossa saúde, né? Manter a integridade da nossa saúde. Então, hoje nosso bate-papo é sobre isso. Ah, mas eu não sou mulher. Mas, de repente, você tem uma filha, de repente, você tem uma mãe acamada, de repente, você é enfermeiro ou outro profissional da saúde. Então, fica aqui que essa live ela vai ser muito interessante para todo mundo. A gente vai poder trocar bastante coisa hoje. Vou aguardar mais uns 2 minutinhos. Rômulo! Ai, tudo bom, querido? Como é que você tá? Gente, Rômulo, quantos anos, hein? Como é que você tá, querido? Quantos anos? Ei, Michele, Gisele, sejam muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, saudade, Rômulo. E sua mãe, como é que tá? Saudade da Graça. Vamos lá, gente. Vamos dar início ao nosso bate-papo. Conversar um pouquinho sobre a importância da higiene íntima correta. Bom, a gente sabe que a nossa região íntima, ela é repleta de bactérias. Só que as bactérias, gente, que tem na nossa região íntima, a grande maioria delas são bactérias boas, ou seja, são bactérias que servem para equilibrar o pH da região íntima. E é justamente essas bactérias boas que não permitem que a gente adoeça com uma certa frequência. Então, se a gente não tivesse esse exército do bem, que são essas bactérias, as bactérias ruins que realmente causam doenças, elas iriam proliferar numa quantidade exorbitante, causando doenças. Mas vamos lá. Para que esse equilíbrio da nossa região íntima se mantenha adequado, é super importante que a gente cuide bem da nossa região íntima. Como que a gente pode cuidar? Lavando adequadamente. Então, se a gente usa o sabonete correto, se a gente não coloca nenhum produto lá dentro, nem mesmo água e nem mesmo sabonete, a gente consegue fazer com que a nossa região íntima tenha essas bactérias de forma equilibrada. Ou seja, esse exércitozinho do bem vai conseguir combater as bactérias ruins, tá? Então, se eu lavo a minha região íntima corretamente, eu já tenho um ponto positivo. Segundo ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado, o uso de absorvente, tá? No período menstrual,
esses absorventes que a gente usa, né, aqueles absorventes externos ou tipo OB, né, que são aqueles absorventes descartáveis, eles podem alterar o nosso pH. Primeiro, que aquele absorvente externo, ele deixa, né, ele tampa a região íntima, deixando ela quente e úmida. Com isso, a chance dos micro-organismos proliferarem é muito maior, porque esses micro-organismos, sejam fungos e bactérias, eles gostam justamente de lugares quentes e úmidos. Então, se eu abafo essa região, eu automaticamente estou dando todo o substrato que essas bactérias e esses fungos precisam para se proliferar, tá? E aí, eu já vou aproveitar e vou fazer um gancho e responder a Nath, que tá perguntando aqui. Posso usar sabonete íntimo sem parabenos só nos finais de semana? Depende, Nath, porque não é só parabenos que a gente se preocupa, tá? A gente tem uma série de outros produtos químicos que são conservantes, aromatizantes, que também não são adequados. E além disso, a gente tem que pensar no pH desse sabonete, ok? Bom, então esse é o segundo fator, né? O uso de absorventes. Então, quais são as alternativas que a gente tem pro absorvente externo e o absorvente interno? A gente tem as calcinhas menstruais, né? Que são aquelas calcinhas de pano. Tem uma marca que eu sempre indico, que é a Pentes, tá? Que são calcinhas realmente reutilizáveis. Que a longo prazo, até financeiramente, vai compensar muito mais. A gente tem os coletores menstruais, que é uma outra alternativa sensacional, que é também ecologicamente correto, porque você vai lá, tira o copinho, descarta o sangue, lava e pode reutilizar. Os coletores menstruais têm uma vida útil aí de 3 a 5 anos, então hoje você compra um coletor numa média de 50, 80 reais e isso vai durar de 3 a 5 anos, tá? Então, são alternativas que a gente tem ao absorvente comum. Se você não se adaptou ao coletor menstrual, se não se adaptou à calcinha menstrual, né, a calcinha reutilizável, ainda tem o absorvente reutilizável. Eu recebo muita mensagem de meninas assim, eu tenho nojo de lavar o meu sangue. Gente, muito pior do que você ficar utilizando aquele absorvente que fica ali horas a fio em contato com a sua pele. Esse sangue, ele vai ficar ali, ele vai entrar em contato com o ar. Entrando em contato com o ar, ele vai dar mau cheiro. Então, é aquele cheiro característico da menstruação, porque não é o sangue da menstruação que tem cheiro, gente. É justamente essas bactérias que vão proliferar entrando em contato com o ar, tá? Ou seja, entrou em contato ali com o absorvente, entrou em contato com o oxigênio, ela vai dar esse mau cheiro, porque elas vão proliferar. Então, alternativa, gente, a gente tem. Então, tentar fazer a troca dos absorventes descartáveis pelos reutilizáveis. Além do mais, não é só bom para sua saúde, mas também para sua saúde do seu bolso, tá? Terceiro fator, o uso de preservativos, tá? Quando vocês forem ter relação, é super importante para você manter a sua saúde e a sua higiene em dia, você utilizar preservativos. Por quê? Porque preservativo, gente, ele não só evita gravidez, ele também é responsável por evitar grande parte das infecções ou doenças sexualmente transmissíveis, né? Entre elas, HPV, entre elas a própria HIV e outras, né? Gonorreia, enfim. Então, tem uma sífilis, hepatites, tem uma série de doenças, infecções sexualmente transmissíveis que são evitadas. Ei, Lohane, tô com saudade, vou lá quarta-feira. Que são evitadas justamente pelo uso do preservativo. Além de tudo, tá cuidando da sua saúde, evitando uma gravidez indesejada. Então, isso é super importante que seja parte desse checklist do cuidado com a sua saúde. Um outro fator importante, gente, evitar dormir com calcinha. Na verdade, eu tô colocando dormir com calcinha, mas eu vou dizer mais. Evitar usar calcinha sempre que possível. Liliana, eu vou usar calça jeans e não vou ficar sem calcinha. Obviamente, né, gente? Com calça jeans
esse atrito do tecido muito grosso com a região íntima, que é uma região extremamente sensível, né? É uma região muito frágilzinha, a pele, né, a mucosa é muito frágil, é muito friável, então rasga muito fácil, machuca muito fácil. Então, obviamente, no período que você conseguir, evite o uso da calcinha. É super importante que pelo menos dormir sem calcinha. Então, assim, durma de camisola, durma com pijaminhas ou baby doll bem larguinhos, porque você já tá ajudando bastante. Outro fator, acho que eu já tô no quarto, gente, conta aí comigo. Preservativo, absorvente, sabonete, calcinha e um outro fator. É importante também, gente, cuidado com as roupas que vocês usam. Ah, mas olha só, eu tomo todos os cuidados, mas você vive com calça jeans apertada, calças muito justas, vive com roupa de ginástica, né, que fica ali muito abafado, né? Então, tomar bastante cuidado também, porque a roupa que você usa também tem relação com a sua saúde íntima. Então, outro ponto para você prestar bastante atenção. Cuidado com a roupa que você usa. Deixa eu só ver aqui que saiu. Ai, gente, maravilhosos vocês que dormem sem calcinha. Mas teve uma pergunta aqui. É normal ficar com cheiro mais forte depois da relação sexual? Algumas mulheres sim, porque pode justamente desequilibrar o pH, tá, Nath? Então, tá aí. Pode acontecer sim. Mas esse pH depois ele acaba restaurando e se seu corpo combater ali essas bactérias que proliferaram, tá tudo ok. Bom, então esses fatores são extremamente importantes. Outra coisa, cuidado na hora da escolha da sua calcinha. Vamos lá. Calcinha adequada é calcinha 100% algodão. Nada dessas calcinhas bonitinhas de fazer festa, gente. Essas calcinhas aí, elas só podem ser utilizadas para tirar mesmo, literalmente. Porque essas calcinhas são de tecido sintético. E o tecido sintético, ele não tem essa capacidade de deixar a pele respirar, tá? Então, tomar bastante cuidado com essas roupas, porque esse tecido sintético, ele acaba abafando mais ainda a região íntima. E aí, mais bactéria vai proliferar aí nessa região. Também é outro fator que a gente tem que prestar bastante atenção. Uso de anticoncepcionais. Isso, gente, não tô dizendo aqui que não é para utilizar método contraceptivo, pílula, nada disso. Porém, gente, hormônios podem alterar o pH da vagina, alterando a flora bacteriana e, consequentemente, afetando a sua região íntima. Quando você afeta a região íntima, você acaba alterando automaticamente a sua saúde. Então, quando eu falo de saúde íntima, gente, eu não tô falando só da saúde da pepeca. Eu também tô falando da nossa saúde em geral, tá? É super importante a gente tomar bastante cuidado com isso. Esse cuidado com a nossa região íntima, ele impacta positivamente ou negativamente, dependendo do que você tá fazendo aí, tá? Então, tomando esses cuidados, outra coisa que eu já ia me esquecendo aqui. Se você tem o hábito de usar muita roupa de piscina, porque você faz natação, ou você mora em locais muito quentes, então usa muito clubes, piscinas, né, praias, e fica muito com a roupa de banho, né, de piscina, é um outro fator para você se preocupar. Justamente porque a alteração, quando você fica muito tempo com a roupa molhada, você também leva a uma alteração do pH da sua vagina, justamente por deixá-la mais quente e mais úmida, tá? E um outro fator que a gente também não pode esquecer é a nossa alimentação. Quando a gente fala de alimentação, é claro que eu vou sempre falar com vocês a importância da alimentação saudável. Porque sim, a alimentação saudável, ela também vai ser responsável pela sua saúde, né, íntima, pela saúde da sua pepeca. Por quê? Porque se você é uma pessoa que come muito carboidrato, o que são os carboidratos? Farinhas, açúcares, massas, né, pães, macarrão, tudo isso é carboidrato. Se você usa muito carboidrato na sua refeição, ou seja, se a sua refeição é repleta de carboidrato, você também
pode ter uma maior predisposição a infecções ginecológicas como a candidíase. Então, é super importante que você tenha um acompanhamento nutricional se você já está tendo algumas alterações aí da sua pepeca, tá? Então, junto com o tratamento ginecológico, vale a pena o acompanhamento nutricional. Uma outra coisa super importante. Vocês já pararam para avaliar o intestino de vocês? Então, quando a gente fala de saúde intestinal, a gente também pensa na mesma hora em bactérias, porque dentro do nosso intestino, a gente tem a nossa microbiota intestinal, que são as bactérias que estão ali dentro para ajudar o nosso corpo a combater as nossas, ser as nossas defesas, né? Ser a defesa do nosso organismo, combater as possíveis infecções. Então, também temos um exército de bactérias para que a gente possa ajudar no combate dessas infecções lá no intestino. E quando a gente não tem uma alimentação adequada, quando a gente tem estresse, né? Quando a gente está muito estressado, quando a gente usa determinados medicamentos e por aí vai, você pode ter uma alteração dessa microbiota intestinal, alterando diretamente a saúde da sua pepeca. Então, gente, vocês entenderam que para a gente chegar e falar de cuidado com a pepeca, de higiene com a pepeca, a gente passa por vários locais. Então, a gente já passou pelo nosso intestino, a gente já passou pela alimentação, já passou pela menstruação, a gente já passou pela relação sexual. Então, assim, são vários fatores que precisam ser considerados para a gente falar de saúde íntima. E aí, gente, esse aqui é outra questão. Deixa eu só beber minha água. Se você bebe pouca água, você também vai ter problema com a sua pepeca. Então, gente, quanto que é a quantidade de água ideal? Porque eu ouço muita gente falando assim pra mim. Ah, doutora, manda mensagem. Ah, doutora, tô super bem. Bebo 2 litros de água por dia. E a gente sempre ouve muito falar isso. Ah, tem que beber 2 litros de água por dia. Depende. Depende. Vou fazer uma continha aqui rápida com vocês. Eu peso 69 quilos. 69,5. Para cada quilo que você pesa, você tem que multiplicar por 35. Então, eu vou multiplicar para cada quilo. Para o seu peso, você vai multiplicar por 35. Então, eu vou pegar 69,5 vezes 35. Eu preciso ingerir 2.435 ml, né? Então, 2 litros e 400 ml de água. Então, 2 litros de água para mim é pouco. Porque eu sou uma mulher de 1,75 m e peso quase 70 quilos, né? Então, pra mim, 2 quilos é pouco. Mas se você é uma mulher aí de 50 quilos, 55 quilos, você precisa de menos de 2 litros. Você precisa de 1 litro e 925, tá? Então, o que você vai fazer? Para você saber a quantidade de água que você precisa, você vai pegar o seu peso e multiplicar por 35, ok? Porque a água também é fator determinante, a água que você bebe também é fator determinante para a sua saúde íntima. Primeiro, que a gente sabe que quando a gente bebe pouca água, a gente também tem uma predisposição, uma facilitação para o surgimento de infecção urinária. E, gente, quando a gente tem infecção urinária, você precisa fazer o uso de quê? De antibiótico. E o antibiótico, quando você usa, você pode ter infecção ginecológica como a candidíase. Porque o antibiótico, ele mata não só as bactérias que estão te adoecendo, mas também as bactérias boas da pepeca. Olha isso. E pode não só afetar a pepeca, mas também como o seu intestino. Então, olha como que é importante a gente ter esse olhar, gente, global, esse olhar da mulher como um todo. Não adianta eu olhar e só falar assim, gente, vamos lá, a gente lava assim, lava assado, usa sabonete X ou não usa sabonete. Não, eu tenho que ter esse olhar mais global para que a gente possa pensar em saúde de uma visão do todo, tá bom? E aí, vamos chegar à parte de como que a gente lava a pepeca. Então, meninas e papais de meninas, que isso também é super importante.
Primeira coisa, você vai pegar um pouquinho de sabonete e colocar na pontinha do seu dedo. Gente, 1, 2 gotinhas no máximo. Qual o melhor sabonete? Eu, particularmente, criei um sabonete, depois eu deixo o link aqui para vocês, junto com a Farmarte, onde a gente criou um sabonete à base de glicerina, ácido hialurônico e também óleo de coco, tá? Então, o nosso sabonete íntimo, na verdade, é o óleo de coco, é o ácido láurico, tá? Que tem no óleo de coco, mas aí eu tô falando aqui pra já deixar mais fácil de entender. Então, é um sabonete com pH equilibrado, adequado para a nossa região íntima e um sabonete testado. E esse sabonete, ele é seguro, mas nem sempre ele é acessível, porque se você não tá em Juiz de Fora, às vezes não é fácil de comprar, embora a gente venda para todo o Brasil, tá? No site da Farmarte você encontra ele. Mas se para você não é acessível, porque não tá aí disponível na sua cidade e você precisa de uma coisa mais rápida, em qualquer farmácia, em qualquer supermercado e nas lojas da Granado, você encontra aquele amarelinho de bebê tradicional da Granado. Esse é o melhor. Quer dizer que você não pode usar outro? Não, gente. Eu estou falando qual o melhor, com a menor possibilidade de gerar infecção. Quer dizer que todo mundo pode usar ele? Não, porque tem gente que vai ser alérgica até esse tipo de sabonete. Então, você vai pegar 2, 3 gotinhas, fazer uma espuminha com ele e vai vir lavando toda a região externa. Grandes lábios, pequenos lábios, aqui bem na transiçãozinha, gente, ó, entre grandes e pequenos lábios, limpando, tirando aquela massinha que causa mau cheiro, tá? Tirando aquele excesso de sebinho e fazendo uma limpeza externa, tá? Então, toda essa região, capô do clitóris, né? A capa do clitóris também é para limpar, tá bom? E aí, você vai jogar água. Ah, lembrando também, gente, que depois que você lavou a região externa da vagina, da vulva, né, no caso, toda essa parte externa, você também vai lavar a região anal, tá bom? Do mesmo jeito, com o mesmo sabonete, tá bom? E depois você vai jogar água, só isso. Você não vai colocar nada lá dentro, nem sabonete, nem chuveirinho, nem água, nem nada. Porque quando você joga lá dentro, você vai estar desequilibrando o pH da sua vagina e, consequentemente, abrindo portas para novas infecções, tá? Então, é somente isso que vocês precisam fazer para garantir que a sua pepeca esteja saudável. E aí, gente, eu recebo também muitas perguntas assim: ah, mas se eu não lavo lá dentro, eu não sinto que tá limpo. Aí a gente tem um problema de costume. Vocês acostumaram, muitas de vocês foram educadas a fazerem esse tipo de higiene que não é a higiene correta. Então, eu tô aqui para tentar ajudá-las a passar, a cuidar melhor da sua região íntima. Se para você ainda é difícil dessa forma, vamos aos poucos. O importante é você entender o que é correto e o que é adequado para manter a sua saúde em dia. Aí eu recebo muita pergunta: eu posso utilizar outro sabonete? Gente, dependendo do sabonete, sim. Sabonete de barbatimão, sabonete de óleo de coco, eu já comprei, já usei e aprovei. Alguns sabonetes vocês podem utilizar, principalmente os da Granado. Só cuidado para não ser antisséptico. Antisséptico você não pode utilizar na região da vulva, tá? Tomar bastante cuidado com isso. Alguns sabonetes íntimos eu indico. O da Boticário, gente, me parece que ele tem um pH adequado, tá? O que você tem que tomar bastante cuidado: fuja dos sabonetes que está escrito assim: mata 99% das bactérias, mata todas as bactérias. Esses sabonetes não são adequados. Aqui, tô acabando de falar, Lua. Esses sabonetes que prometem matar todas as bactérias, gente, esse sabonete você não pode nem sonhar em utilizar na pepeca. Nem por fora e nem em lugar nenhum. Porque esses sabonetes, eles são antibactericidas. Eles servem justamente
para eliminar essas bactérias. E aí, gente, não vai eliminar só as bactérias ruins, vão eliminar também as bactérias boas. Então, esse é o principal fator. Tome bastante cuidado com isso. Uma pergunta que eu recebo muito também. Posso utilizar, porque eu sempre vou indicar para vocês, gente, o sabonete líquido. Entretanto, eu entendo que é um sabonete de um custo mais elevado quando comparado com o sabonete em barra. Se você tem condições de comprar o sabonete líquido, é a melhor opção, tá? Mas, se para você não é financeiramente viável comprar o sabonete líquido, você pode utilizar o sabonete em barra da Granado, que é também o sabonete que eu falei pra vocês, aquele de bebê tradicional. Mas todo sabonete em barra vai ter um pH mais alto, que vai fugir um pouquinho do pH ideal para nossa pele, para nossa região íntima, tá? Porque o pH da nossa região íntima, ele é mais baixo do que o pH da nossa pele, tá? Então, Liliana, mas eu não tenho condições. Se você conseguir, não usa nada. Só lava com água, que tá ótimo. Mas não vai dar mau cheiro? Não, gente. O que dá mau cheiro é o excesso de lavagem, por incrível que pareça. Então, se você começa a fazer essas mudanças, reduzir o uso de absorventes descartáveis, dormir sem calcinha, já vou falar com você, Ana Paula, e com você, Lud. Se você utiliza as calcinhas que você utiliza, são calcinhas de pano, você utiliza preservativo, não fica com roupa molhada há muito tempo, gente, já tá de bom tamanho. Vamos lá, tem duas perguntinhas aqui que passou e se eu perdi mais alguma, vocês me falam, gente. Ana Paula tá me perguntando, passa um gel lubrificante que seja baratinho. Esses próprios de farmácia, que são a base de água, não vou falar marca aqui para também não pecar na hora de falar, tá? Mas tem o KY à base de água, Camed também à base de água. Todos que forem à base de água, hipoalergênico, são seguros e vendem de farmácia, são baratinhos. Nath Miranda, voltando à calcinha, eu só uso calcinha sem costura, aquela que não marca na roupa. Não, normalmente essas calcinhas, elas são extremamente sintéticas, tá, Nath? Não pode. E a outra pergunta que foi a da Ludmila Teixeira. Boa noite, tem alguma indicação de óleo ou pomada para mancha escura? Gente, essas manchas escuras da virilha podem ser duas causas. Podem ser aquelas manchas relacionadas à obesidade e resistência à insulina, que a gente chama de acantose nigricans ou acantose nigricans, que são manchas escurecidas e que só vai melhorar se você melhorar a sua glicose e a sua resistência insulínica. Então, o médico tem que identificar que tipo de mancha é essa. Ou pode ser escurecimento dessa região por conta do atrito, da roupa íntima, da depilação. Então, assim, precisa identificar. Se for de atrito, de depilação, de roupa íntima, você pode utilizar o óleo de rosa mosqueta, gotinhas de óleo de rosa mosqueta, misturado a um creme tipo Bepantol ou creme Nivea e usar na região da virilha, tá? Agora, se for acantose, você precisa tratar de dentro para fora, tá? Então é isso, gente. Na quarta-feira, depois de amanhã, eu vou voltar aqui no mesmo horário. Vou abrir depois caixinha de perguntas para vocês. E lembrando que essa live e todas as outras vão passar a ficar salvas por um dia. Então, 24 horas elas vão sumir. Então, aproveite, assista quantas vezes quiser. Se quiser, já salva e manda para as amigas. Quem precisa desse conteúdo, quem você acha que não tá cuidando direitinho da pepeca, para mãe, para irmã, para sobrinha, enfim. Aproveita, compartilha esse conteúdo e vejo vocês na quarta-feira, tá bom? Já coloca aí o despertador, eu vou deixar lembrete para vocês lá nos stories e vou tentar abrir uma caixinha de perguntas para saber o que vocês querem saber. Nath, a você e a todos vocês que participaram hoje, meu muito obrigada. Espero vocês na quarta de novo, tá bom? Beijo, Aurora. Beijo a todos vocês, gente. Tchauzinho.